Olá, tudo bem? Então, eu vou agora mostrar para vocês duas cartas que eu analisei, horárias, que é o melhor jeito de aprender mesmo astrologia, e são horárias que nos fazem meditar e pensar que nos erros a gente aprende. E que, principalmente, a gente nunca tem que se achar onipotente, dono da verdade, pegar uma carta horária e analisar depressa, e várias outras coisas que eu cometi nessa horária que me fizeram e me levaram a dar um prognóstico negativo, tá? Quando na verdade eu teria que ter visto outras coisas para ver que o prognóstico era melhor, tá bom? Então, bons estudos através dessas horárias, tá? Bem, eu vou aqui delinear uma horária que a história é a seguinte: meu filho perdeu o celular, estava desesperado. Ele poderia ter esquecido no clube, e que é um clube lotadíssimo. Bom, depois de procurar muito, eu sugeri a ele: vamos fazer uma pergunta horária? Ora, ele disse: sim, eu quero fazer uma pergunta horária. Acontece que isso foi muito pouco ortodoxo. Não se faz uma horária para uma outra pessoa porque você incentivou ela a fazer. Tá? Então eu nunca vou saber se eu, como mãe, seria a quarta casa, eu perguntando, ou se ele, o ascendente, seria a primeira. Quer dizer, já bagunçou as coisas. Eu interpretei, sendo ele a primeira casa, claro, porque na hora eu não pensava em nada, e encontrei coisas que eu achei muito pouco promissoras. Por exemplo, Saturno no ascendente, fazendo uma oposição com o Sol. O Sol, sem dignidade nenhuma na sétima, lembrei de Lilith, que diz que um planeta peregrino pode ser o ladrão. Falei assim, olha, acho que alguém pegou. E depois eu vejo que o representante dos bens do meu filho é Marte. Marte está na 8, em detrimento, quer dizer, a casa das coisas perdidas, das angústias. Tá certo que ele está na mesma casa que a fortuna, mas alguns autores dizem que o planeta que está perto da fortuna e tem uma grande chance de ser considerado a fortuna. Mas outros dizem que se o planeta não reger o signo da fortuna, que é o caso, porque Marte tem justamente o detrimento em Libra, onde está a fortuna, as esperanças diminuem. Em todo caso, eu vi que Mercúrio estava retrogradando e poderia, como ele é o regente do Sol e o representante do celular, que assim o representante simbólico, podia ser que voltasse, alguma coisa voltasse. E então, eu olhei a Vênus, que é o segundo regente do ascendente, por exaltação, e vi que ela estava cadente, quer dizer, com pouco poder de ação. Além disso, ela tinha feito uma quadratura e recebido Júpiter, que está na terceira casa. Mas ela já se afastou, grau por grau. Então, isso seria uma grande perda para Júpiter, que é o regente do ascendente. Enfim, eu achei que tinha a Lua na 12, sem fazer aspecto com ninguém. Eu achei que as coisas estavam muito mal paradas. Bem, passados alguns momentos, tipo uma meia hora, minha filha voltou do trabalho e
disse, bom, vou ligar para o celular. Eu disse assim, vai, eu já liguei 30 vezes, menino também. Não adianta ligar, ninguém atende. Aí ela insistiu, ligou, imediatamente alguém atendeu e disse que estava com o celular na mão e que tinha encontrado perdido na lanchonete. Isso foi uma grande alegria, mas eu fiquei, assim, incomodada de ter errado a horária. Bem, dos erros a gente aprende. O que eu aprendi? Aprendi que não se pode, em primeiro lugar, fazer uma pergunta em nome de outra pessoa e usar o ascendente. Quer dizer, quem fez a pergunta? Isso já não está claro, certo? E se eu usasse a quarta casa, se era eu que estava fazendo a pergunta, daria um sentido um pouco diferente, mas também a Lua ficaria cadente na 9, a casa 4 ia cair justamente com o Sol, a 9, a sétima ia cair com Júpiter, e, enfim, não respondia muito. Mas a horária era bem radical, porque o momento era Júpiter é que era o regente da hora, que é do ascendente. No dia seguinte, eu fui estudar essa horária para ver o que eu tinha errado, além de fazer uma horária para si mesma, né? E o que eu vi? Que o regente, por exaltação do ascendente, era Vênus. E Vênus estava em sextil com a parte da fortuna. Então, o que realmente saltava aos olhos é que a fortuna tinha como regente Vênus e fazia aspecto com ela. Então, Marte não tinha que ser considerado, e sim Vênus, que era o ascendente, que era o regente de exaltação do ascendente. Simplesmente eu não vi isso. Tá? E então o celular estava nas mãos de outro. O outro estava na posse de outro, que é a casa 8, que é a 2 da 7. E a Vênus era o regente do ascendente, por exaltação. Então, isso dizia... não no mesmo momento. Realmente, ele não foi buscar o celular no mesmo momento, ele foi no dia seguinte. Tá? Então, houve um tempinho para, vamos dizer, nós dizermos que essa Vênus fez contato exato com a fortuna. Mas isso não é necessário. 2 graus não é o que vai fazer a diferença. Tá? Outra coisa que eu pensei e que eu montei foi fazer a carta por divisão. Por quê? Porque a gente sempre tem que olhar as cartas por divisão e por signos completos. Mas você sabe quando você tem o cliente em cima de você do lado e começa, bom, mas e aí? E então, assim, em cima de você, quer dizer, você tem que dar uma resposta rápida. Por isso, nunca deem uma resposta rápida. Estudem a carta, façam de um jeito, façam de outro. Retirem da carta tudo que ela pode dar. Então, no dia seguinte, eu montei a carta por divisão, usei alcabítios. E ficava muito mais claro que o Sol peregrino estava cadente. Quer dizer, era uma pessoa trabalhadora, porque a casa 6 é a casa do trabalho. Então, esse Sol cadente que eu veria se eu tivesse feito a divisão
que era regente do segundo signo, e Marte, que estaria dessa vez angular, em detrimento, mostrava uma pessoa trabalhadora, de fato, estava com um faxineiro do clube. E ele deixou com segurança. Bem, dessa forma, a Vênus assim na quinta casa e o Júpiter na segunda também me dariam mais uma ideia de que houve uma relação. E aí a Lua vai parar na 11, que são as esperanças. Não fica tão má. Eu acho, tá, com toda franqueza, que a gente tem que olhar para as duas, para a carta por divisões, porque às vezes ela te dá um clique e você pode olhar por signos completos. Lilly fazia tudo por divisões, Zoller também. Mas atualmente o pessoal tem falado tanto de signos completos que responde mais. O que eu acho que a horária de signos completos ela me respondeu, mas eu não ouvi, porque eu estava muito envolvida, porque o cliente estava do meu lado, e isso não se pode fazer. Perguntar para si mesmo numa situação estressante, quer dizer, já é o primeiro erro. Fazer com que outra pessoa, forçar outra pessoa a fazer uma horária. Quer dizer, não, tudo bem, você quer fazer uma horária para sua filha, para sua empregada, você faça. Mas use, faça na sua intimidade. Não ponha o ascendente para a pessoa. Embora que mesmo assim, essa carta respondia. Eu é que não vi. Tá bom? Então, isso que eu queria dividir com vocês, para vocês verem que as horárias são coisas assim muito, muito didáticas. Uma forma muito assim correta e muito certeira para você aprender astrologia é através da horária. Primeiro, porque ela te dá uma resposta mais rápida. E segundo, porque você tem que usar todo o teu conhecimento de técnicas para analisá-la. Então, você ali, incentivado pela motivação, você vai e acaba pesquisando fundamentos da astrologia tradicional. Bom, é isso. Eu espero que tenha ficado claro, que possa ter ajudado vocês como ajudou a mim. E, enfim, é isso. Um grande abraço.